Amados irmãos e irmãs, paz e bem, nesta terça-feira, dia 27, o Evangelho para nossa meditação é Mateus, capítulo 13, versículos de 36 até o capítulo 4, versículo 3. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma parábola muito interessante, um momento do qual os discípulos pedem a Jesus que explique a parábola do joio. Jesus contou a parábola do joio e do trigo que cresciam juntos. Contou que o bom agricultor semeou trigo, semeou comida, coisa boa. Mas veio um inimigo e semeou o joio à noite, na escuridão. E assim, é muito interessante pensar sobre isso, porque como é que alguém tem coragem de semear joio, semear semente daninha no meio de uma plantação que está sendo preparada para dar de comer a alguém? Como é que alguém tem coragem de semear o joio no meio de coisas boas? É interessante que essa história de semear o joio, que acontece, o joio é semeado à noite, na escuridão. Esse joio significa tudo aquilo que é semeado no meio de coisas boas. Às vezes você tem um ambiente bom de trabalho, mas chega uma pessoa ali que começa a semear intrigas de uns contra os outros, mentindo e querendo ganhar nome em cima de mentiras e levantando falsos e querendo ganhar espaço em nome de mentiras. Querendo ganhar nome, espaço, aplauso, querendo crescer em nome de uma mentira, em nome de um jogo maligno, não é? Semear joio. Pode ser que alguém semeie joio, por exemplo, no seu casamento, que você esteja muito bem com seu marido, o marido com a esposa, e de repente acontece que alguém semeia joio no meio e aquele casamento começa a desmoronar. Acontece também entre bons amigos, alguém tem inveja dos amigos que você tem, das amizades, e começa a semear joio, tentando lhe afastar das pessoas boas e querendo que você viva exclusivamente para A ou para B ou para C, não é? Então essa parábola do joio é muito oportuna, porque revela a maldade do inimigo de Deus e revela também a maldade do ser humano, que pode plantar joio. Todos os dias nós plantamos no coração dos outros alguma coisa e recebemos também alguma semente do nosso. Plantamos trigo ou plantamos joio. Plantamos amor ou plantamos outras coisas no coração das pessoas. E ao mesmo tempo que recebemos essas sementes, as boas e as más, nós temos a ocasião de escolher o que é que nós vamos deixar crescer dentro de nós. A raiva, o ódio, a mágoa, ou o perdão, a bondade, a justiça, a verdade. O que é que nós vamos deixar crescer em nós, né? Então peçamos a Deus hoje a graça de discernimento para discernir estas coisas. Eu gostaria de modo muito didático, comentar alguns pontos. Jesus explica a parábola e diz: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Deus não cansa de semear a boa semente no coração do homem o tempo inteiro. O campo é o mundo, mas o campo é o coração do homem também, é claro, não é? E o inimigo que semeia o joio é o diabo.
E é claro que o diabo usa pessoas para semear o joio, para tentar destruir a obra de Deus. Às vezes eu imagino sempre que é muito mais perigosa dentro da obra de Deus alguém que está ali mal intencionado, tentando destruir o que está sendo feito, do que um ateu que está lá no canto dele e não frequenta, mas também não critica, não move uma palha contra a igreja, está lá no canto dele. É muito mais perigoso um operário que está dentro da obra tentando derrubar as fundações da obra do que alguém que não participa da obra. Então é muito mais perigoso alguém que está interno da igreja tentando fazer o mal e destruir a harmonia das coisas e das pessoas do que alguém que está noutra igreja, está lá frequentando outra igreja, tem as suas críticas, a nossa também, critica e tudo, mas não está fazendo grandes casos, nem está pensando de maneira absurda, de maneira maldosa, destruir o caminho dos outros. O inimigo que semeia o joio é o diabo. Porém, Jesus diz algo muito interessante, que a colheita será no final dos tempos, e quem vai distinguir o que é trigo e o que é joio são pessoas especializadas, são os anjos. Não somos nós que vamos distinguir, né? Porque em nós, às vezes, mora um pouco de joio também. O joio e o trigo só serão distinguidos na maturidade, porque o trigo, quando está maduro, fica de uma cor belíssima. Já o joio, mesmo maduro, continua verde. Então, só na maturidade é que você vai saber o que é trigo e o que é joio. Ou quem faz o papel de trigo e quem faz o papel de joio. Só Deus é capaz, só Deus é o especialista que poderá fazer essa distinção. Portanto, hoje pensemos sobre isso e hoje imagino que seja um dia interessante para liberar o perdão para todas aquelas pessoas que em algum momento tornaram sua vida pesada, dolorida ou insuportável. Pessoas que semearam joio na sua casa, pessoas que fingiram ser boas, em algum momento tentaram estragar seu casamento, tentaram destruir sua felicidade. Pessoas que caluniaram você porque pelo simples fato de você progredir financeiramente. Outro dia alguém me trazia, né, um testemunho de que sofreu calúnias porque progrediu financeiramente, né? E as pessoas caluniaram, né? Então, hoje é um dia para dar o perdão. Alguém que lhe julgou ser de uma maneira que você sabe que não é. O mais importante de tudo é a sua consciência tranquila, a sua consciência reta. Então, hoje é dia de pensar sobre isso. Às vezes há pessoas que têm boas amizades e que às vezes alguém pode pensar, ali é mais do que uma amizade, quando é apenas uma bela amizade, uma boa amizade construída sobre fundamentos belos de respeito, de diálogo, de harmonia, né? E não passa disso, é apenas boa amizade, né? Não, porque não pode acontecer uma amizade dessa, tão próxima, isso tem que ter outra coisa. Não tem que ter outra coisa, não. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente pensa, né? E às vezes o nosso olhar impuro torna impuro tudo que a gente vê. Então hoje é um dia para nós pensarmos todos sobre isso e liberar o perdão. Liberar o perdão para quem em algum momento da vida foi pedra de tropeço para você, lhe decepcionou, lhe fez sofrer. Não vale a pena guardar mágoa, não vale a pena alimentar desejo de vingança ou desejar que alguém sofra. Isso é mesquinharia, isso é algo muito pequeno, né? Muito importante render o coração ao Evangelho e ocupar o tempo com coisas boas. Às vezes a gente pode perder tempo, né? Enquanto às vezes a gente perde tempo falando de alguém, tem 2 ou 3 perdendo tempo falando da gente também, né? Então não perca tempo, gaste o seu tempo com coisas boas, rezando, fazendo boas leituras, fazendo visitas agradáveis a pessoas que lhe querem bem, alimente o seu coração com boas energias, isso é que vale a pena. É isso que a gente leva da vida, não é? Então eu desejo a todos um dia muito feliz e a reflexão do Evangelho hoje, muito mais do que teológica ou muito mais do que uma reflexão que parte dos termos filológicos e gregos, não é? É uma reflexão muito existencial.
imagino e peço a Deus a graça de ter chegado ao íntimo do seu coração e assim como esse Evangelho me tocou, possa ter lhe tocado também. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de hoje semear trigo no coração dos outros e nunca joio. Toda vez que você sentir que está semeando joio no coração de alguém, dá uma parada. E todas as vezes que você sentir que alguém está semeando joio no seu, lhe lançando contra alguém ou lhe envenenando, pede licença e sai. Fica melhor na fita, não é? A coisa fica melhor. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.